Fala pessoal, mais um episódio do Pode Se Ligar, hoje aqui com o Caio Dias, gerente de expansão da Oi Franchising. Fala pessoal, tudo bem? Mais um episódio. Compartilhem, sigam o nosso canal, por favor, vamos fazer isso aqui crescer. É isso, e hoje a gente tem um tema muito interessante, a gente vai falar sobre a expansão comercial, Caio, e pensando aí nos nossos franqueados, e pensando no mercado, o que a gente tem visto aí de novidade, do que o nosso produto pode agregar. Vamos lá? Bora! Assim, né, hoje, para quem tem Instagram, Facebook, para quem assiste YouTube, o que mais a gente enxerga é o pessoal dando curso de aceleração de vendas, como captar mais clientes, como construir uma empresa do zero e multiplicar por 1000 em tantos dias, né? Então, mundo está sempre pautado em crescer, aumentar vendas, ticket médio, por aí vai. E tem várias formas de crescimento. E dependendo do estágio de maturidade que a sua empresa se encontra, você tem algumas etapas a serem cumpridas para ir e atingir aquele objetivo final, né? Então, quando a gente fala de crescimento, a gente pode falar de novas unidades, a gente pode falar de filiais, franqueamento, aumento de portfólio de produtos, tem aumento de perfis de clientes. Então tem várias frentes, mas o que eu acho que é mais sensível dentro do mercado não é para que lado você vai, né? E sim o quão estruturado você tá para crescer. Você quer dizer também nesse sentido, Caio, da fidelização do cliente com a empresa, enfim, porque aí a gente pode falar também um pouco sobre o portfólio de produtos. Quanto você tem para oferecer e você acaba fidelizando esse teu cliente em outras frentes. Eu acho que são variáveis independentes que, se somarem, vai te direcionar para um caminho. Por quê? Quando você vai falar de fidelidade do cliente, você já está falando também muitas vezes de marca. O quanto que o cliente teve uma experiência boa com a tua marca, o quanto que você tem uma carteira recorrente de clientes, né? E aí você fala assim, pô, legal, eu tenho uma carteira de clientes recorrentes que já conhecem minha marca e tudo mais. Então, se eu for para um outro lugar, minha marca já está fortalecida? E se for o inverso? Não tem uma marca reconhecida. Então, como que eu vou replicar isso para um outro mercado se o pessoal também não me conhece tanto? Então, não seria melhor eu dar um passo para trás, ampliar meu portfólio de produtos, para ir captando mais clientes, fortalecendo a minha marca para depois ir para outras praças? Então, tudo isso daí vai encaixando o quebra-cabeça para você ver que passo tem que dar, né? Então, quando eu falo quanto estruturado você está, qual que é o diagnóstico da sua empresa? Hoje, a conta a parte financeira para de pé? Porque imagina, como você vai franquear algo que você está tendo prejuízo? Tem que ser rentável. Tem que ser rentável, porque você vai trazer recursos de um terceiro que cria uma expectativa, que vai te cobrar quanto à maturidade do seu negócio e, em tese, não para de pé e a outra pessoa também vai comprar o mesmo formato e a conta vai parar de pé para ele? Dificilmente, né? Ou você está tentando franquear para você limpar o sol com a peneira através de royalties e taxa de franquia, para aí sim você ficar no crédito e não no débito? Então, tudo isso tem que ser analisado, né? Então, eu quero crescer porque realmente estou tendo prejuízo. Então esquece franquia. Você tem que crescer de forma própria. Você vai captar recursos com o banco, você vai aumentar o seu fluxo de pagamento com fornecedores e tudo mais, para aí sim você começar a ter uma margem, para depois você começar a pensar em replicar o seu modelo de negócio para outros. Então tudo isso aí você vai analisando etapa por etapa para ver a maturidade do seu negócio, para ver qual seria o formato mais correto de você crescer. Eu vou te dar um exemplo que a gente vem passando aqui e a gente se depara que eu acho que vale a pena. Muitas vezes a gente encontra escritório de advocacia, escritório de investimentos, que se interessam pelo nosso modelo de negócio, né? E aí você vai olhar, vai fazer uma ponderação e falar assim, por que esse cara precisa de mim? Por que ele não está crescendo de forma individual, no qual ele vai ser o único controlador do negócio, ele vai ter que controlar tudo e todos, vai ditar processos, né? Muito mais cômodo. Mas tudo isso tem um lado negativo. Ele tendo que desenvolver tudo do zero, pode ser que ele vai acertar quando errar. Ele vai ter que contratar pessoas. Ele vai dobrar a responsabilidade. Porque se ele já tinha um to-do
já com a operação dele atual. Se ele assumir uma outra operação do zero, ele vai dobrar a responsabilidade e atividades que ele é responsável por fazer, né? Então, ele optar por ampliar o negócio dele através de uma franquia no qual a gente atua, é mais cômodo. Ele fala assim, não, eu prefiro não ganhar tanto, eu divido e eu reparto as minhas margens com uma franqueadora, né? Mas eu sei que eu vou ter uma qualidade de entrega melhor, eu vou ter mais tempo para manter e continuar atuando na minha operação, né? Eu não vou ter tanta dor de cabeça. E aí tem vários pontos que fazem ele tomar essa decisão, né? Ficou claro? Ficou, não. Eu acho que quando a gente fala em produto de prateleira, né, agregar um serviço num escritório de advocacia ou num escritório de investimento, enfim, eu vejo muito sinergia nos negócios, né? Porque ele de fato pode ser um AD ali na prateleira, mas que são negócios que também tem uma sinergia muito interessante, né? A gente, semana passada, estivemos num parceiro, enfim, e a gente estava falando disso. Às vezes o cara quer captar um recurso, mas o recurso está dentro, né? Ele já tem essa possibilidade, através dos trabalhos com a Letter, de recuperar um montante X em tempo N, enfim, e não precisar, de repente, se descapitalizar, né? Então, eu acho que, no final das contas, as atividades estão interligadas, né? E é importante também, Caio, a gente pensar que o franqueado, ele pode focar naquilo que, de repente, ele é melhor, o comercial. Que ele tem ali uma boa base ali, de uma boa carteira de clientes, e daí ele não vai ter que operacionalizar. Deixa com a gente, né? A operação é nossa, a responsabilidade civil é nossa, enfim. E o cara focar apenas, né? Que vender também não é apenas, né? É toda uma estratégia de venda. Mas ele foca nisso. Eu acho que é importante também ter esse elo, assim, de... Eu tenho um outro produto para oferecer, ele compra uma franquia, enfim, oferece o produto, e aqui dentro a gente não tem só Letter para oferecer, tem diversas outras atividades, tem PO, tem Facilities, enfim, tem outras atividades que podemos ajudar esses clientes. Uhum. Não, e assim, puxando um gancho, quando a gente olha para... Tem uma questão de franqueabilidade. Você, quanto mais controlar o seu negócio, quanto mais estrutura você tiver, melhor você consegue identificar o perfil de um franqueado que você quer para dentro de casa. Então, vou dar um exemplo de um curso que a gente fez com uma das maiores franqueadoras do Brasil e do mundo, né, recentemente. E você fala assim, pô, uma estrutura dessa, você não vai ter grandes dificuldades para encontrar um cara que quer comprar a tua marca, né? Só que ele falou assim, é o inverso. O meu perfil do franqueado hoje, ele é tão específico, ele é tão nichado, que hoje até tem muita gente que nos procura, mas a gente recusa 99% desse público que nos procura. E esse outro 1%, a partir do momento que ele começa a entender quais são as obrigações que ele terá dentro da operação, ele fala, eu prefiro deixar meu dinheiro no banco. Por que eu vou ficar aqui atrás, escutando um monte de coisa, tendo que lidar com o cliente, não é? Ele tem que desembolsar 6, 7, 8 milhões de reais que estão ali quietinho, não tiram minha paz, não tiram minha dor de cabeça. Será que não é um dinheiro caro? Então começou a atingir um ponto que falou assim, eu prefiro nem captar os franqueados. Eu prefiro ampliar as franquias junto com meus franqueados que já estão dentro de casa. Já conhecem a operação, já tem mais de 8, 10 lojas. Quando uma fica no 0 a 0, ele não está pensando em sair da rede, porque as outras compensam o prejuízo ou a inocência daquela operação única, né? Então, só que eles só conseguiram chegar aí nessa etapa de ter um perfil tão bem estruturado, porque eles trabalharam dentro de casa. Hoje eles têm diversos indicadores. Hoje, para abrir um ponto, eles trabalham com análise através de um software para ver se tal esquina realmente é um ponto para ser uma abertura de loja. Se for para a loja à direita, já não é mais 100% de assertividade, é 80 e poucos. Se for uma para a esquerda, é 90%. Então, eles trabalham exatamente com o quê? Se eu só vou abrir para algo que realmente eu tenho certeza que vai trazer resultado, né? E isso são anos e anos de estudo.
E se você hoje vai tentar trilhar de forma própria, imagina, quero abrir uma lanchonete, quero abrir um restaurante, e eu não conto uma bagagem como essa, eu tenho grandes chances de, muitas vezes, não ter um resultado satisfatório. A expansão comercial e a expansão da marca, né, na verdade, elas caminham próximas, né? Então, aí, quando a gente fala nesse exemplo que você dá, é uma expansão da marca, né? Crescimento da marca em uma região ou outra. Quando a gente vê, por exemplo, marcas de fora vindo para o Brasil, super consolidadas lá fora, aqui no Brasil às vezes não dá certo, né? Mas quando a gente fala em expansão do nosso negócio, a gente tem resultados muito bons, né, cara? A gente tem franqueados aí... Em quanto tempo já batendo break-even do negócio? A gente teve franqueado agora recente que, em tese, né, no primeiro mês ele bateu break-even. Lógico, o resultado ele vem de forma diluída, mas o que ele plantou no primeiro mês, né, o retorno que ele vai ter ao longo de um ano, em tese, já se pagou a franquia e já teve margens para muitos outros investimentos, por aí vai. Mas, é o que a gente faz, né? A gente hoje já chegou num patamar que a gente olha e fala assim, eu vou investir nesse perfil, eu vou investir nesse profissional que bota na minha porta. Tem outros que falam assim, olha, eu acho que não é momento, realmente. Mas a gente sabe quem tem perfil para o que a gente entende ser o melhor caminho para uma franquia de sucesso dentro de casa e quem não tem. Né? Que é uma questão, um lado comercial, um bom relacionamento, né? Essa vontade de crescer, de ampliar. Agora, se for ficar esperando que o cliente caia do céu, né, ficar atrás de um computador só, não é o perfil exato para o que a gente trabalha. Né? Aqui é faca na caveira. E a gente tem todo tipo de franqueado aí espalhados pelo Brasil todo e com esses perfis, né, Caio? O cara que bate na porta a porta, o cara que tem já uma grande carteira de clientes, o cara que está prospectando. A gente tem um franqueado no Sul que tem um perfil bem diferenciado, que é um cara que estuda muito, vê novas estratégias, ele troca muito com a gente também nesse sentido, né? Uhum. Porque no final importa é o resultado para todo mundo, o crescimento para todos, né? O que eu vejo assim, a gente tem uma pluralidade de perfis aqui dentro de casa. Mas desses perfis, todos têm um ponto em comum. Todos querem fazer dar certo e todos têm pelo menos um time comercial. Né? Um é advogado, contador, outro é representante comercial, o outro é empresário, o outro é realmente network puro, mas todos têm esse tino, essa veia empreendedora, né, esse lado comercial. E tá dando tudo super certo, né? A gente não tem nenhum distrato nos últimos anos. Né? E a gente cresceu já, agora em março, um ano pra cá, a gente cresceu 80%. Um ano de Aloy Franchising, você também, Caio. Parabéns pelos resultados. A gente cresceu 80%, obrigado. E assim, cresceu 80% muito tranquilo, né? Tranquilo assim, sabendo que a gente está mudando a vida de outras pessoas. Sabendo que está mudando a vida de outras pessoas e sabendo dos resultados, mas acho que o mais importante, além de tudo, dessa movimentação que a sua entrada provocou, é também no perfil, escolhendo exatamente os caras que têm mais sinergia com o nosso negócio, que estão no mesmo propósito, na mesma vibe, o tino comercial, enfim, pessoas que fazem sentido para o negócio, né? Acho que nesse um ano de franchise eu acompanho bem de perto, eu vejo o crescimento, fico muito feliz. Você fica me mandando para cada lugar aí pelo Brasil. A gente está indo para o Mato Grosso agora, na próxima semana. Mas é um prazer a gente ver franqueados tão diferentes, né? Então aproveita até para deixar aqui o agradecimento e te parabenizar pelos resultados nesse último ano. Pô, obrigado, é um feedback ao vivo aí, ó, gravado. Já coloca play e repete. Mas o que eu queria até concluir, né, essa nossa ideia sobre falar sobre o processo de expansão, eu acho que os empresários hoje, antes de começar a despender recursos num plano sem muita estruturação, ou só mesmo com uma boa ideia, eu acho que tem que voltar para dentro de casa e olhar realmente a maturidade que tem esse negócio. Meu negócio depende muito de mim, ou eu consigo replicar o conhecimento e contratar um gerente operacional para cuidar de uma outra filial. O quanto que o negócio toca sozinho com base nos processos e manuais que a gente construiu. Existe isso dentro de casa? Não. Tem. Eu tenho hoje mão de obra capacitada para eu abrir uma outra unidade? Ou eu já bato cabeça hoje na minha própria matriz, em tese? Tudo isso tem que ser levado em pauta para o quê?
para não meter os pés pelas mãos. E ainda mais para quem está... Nos dois cenários, para quem está crescendo com recurso de terceiro ou recurso próprio, o valor tem que ser o mesmo, né? O problema é que se você for com o próprio, é só você que está perdendo. Com os de terceiros, que tem outras pessoas envolvidas que não seria legal e nem ético fazer com que percam seus recursos, que não, a gente sabe que não é fácil de construir, né? Então, volta para de casa, analisa questões gerenciais, indicadores financeiros, marca, marketing, né, pessoas, processos, e ali faz um compilado e eu tenho certeza que você vai perceber para que lado você tem que ir, qual que seria o mais indicado. E aí você vai ver se você vai atrás de uma consultoria, se você vai buscar um crescimento através da aquisição de um concorrente ou de um outro segmento em sinergia, não sei, mas você vai conseguir identificar o melhor caminho que tem que ser traçado. Né? E para concluir, né, Caio, se fizer sentido para os nossos telespectadores, né, procurar a Aloy Franchising para entender as estratégias do negócio. Eu sei que você e seu time estão aí à disposição para sanar qualquer tipo de dúvida, para estabelecer um programa aí, um planejamento, enfim, para a entrada de uns possíveis novos franqueados. Eu sei que você é bem criterioso nisso também. Fica aí as nossas redes sociais para as pessoas seguirem. E mais alguma coisa a acrescentar? Não, gente, quiser saber um pouco mais essa parte de aceleração, essa parte de formatação, ampliação de portfólio, vem bater um papo com a gente, vem tomar um café. Tenho certeza que a gente vai conseguir, às vezes, encapsular algumas ideias e rever o formato operacional. E fica o convite, tá bom? É isso então. Obrigada, Caio. Obrigado. E pode se ligar.